Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar aqui com vocês, trocar um pouquinho de experiência, né? Bom, como a Thaisa já me apresentou, eu sou o Flávio Pimenta, sou arquiteto cloud. O que eu estou aqui fazendo no evento de QA, de teste, de qualidade, né? Então, vou contar um pouquinho aí da minha jornada, né? Como que eu cheguei nessa área de teste de performance. Eu sou um programador Java, né? Lá atrás eu desenvolvia Java, gosto bastante de Linux, comecei a ser o cara que ajudava os amiguinhos a configurar o Eclipse, configurar o ambiente, botar para rodar, depois configurar o servidor de aplicação, ver por que a query está lenta no banco, começar a mexer um pouquinho com o banco, comecei a mexer um pouquinho com infra, aí veio o cloud, aí veio o DevOps, SecOps, agora tudo é XOps também, né? Está na moda aí, uma palavrinha hype. Mas então, um dos meus papéis na Assertiva é poder mostrar para a galera que todo mundo junto é que desenvolve o software. Não existe mais o dev, o teste, o QA, o cara que põe em produção, não. A responsabilidade é de todo mundo, está todo mundo no mesmo barco. Quando estoura o erro na tela em produção, cara, a culpa... Antes o tester, ou o cara que ficava no final do processo cascata era o cara mala, o que não vai deixar o negócio ir para produção, que vai ficar no mimimi lá porque o botão está verde ou amarelo, né? Hoje não, todo mundo tem responsabilidade naquilo, então a ideia é realmente mostrar para todos os envolvidos aí no desenvolvimento que está todo mundo junto. E a performance, o teste de performance em si, né? Depois que está tudo pronto, é que a gente falei aí, né? Vamos abrir o chuveiro para ver se o ralo vai entupir ou não, né? Quais são as métricas que a gente usa, como a gente realmente mede o quanto aguenta aquela aplicação, ou o quanto precisa aguentar. A gente tem questões que o cliente exige em contrato, que a API responda em tantos milissegundos, que o produto faça 1 milhão de execuções, 1 milhão de envios de SMS em tantos minutos, senão a multa, se isso não acontecer, é X. Então, algumas questões, até por conta de performance, né, no passado e ainda hoje, às vezes é negligenciado, os clientes estão se respaldando isso até em contrato. Eu vou contratar o seu serviço se o seu serviço fizer aguentar o que eu preciso, né? Então, cada vez mais é importante a gente se preocupar com performance, e eu vou mostrar um pouquinho da jornada aí, dos problemas que eu vivenciei e solucionei aí, nesses tempos, né? Algumas informações que são importantes para teste de performance e que somos questionados aí frequentemente. Quantas requisições por segundo a sua API, o seu site aguenta, né? Qual que é o tempo de resposta que você garante, que você entrega? Quantos usuários simultâneos eu posso ter nesse app, nesse site? Quantas sessions ou quantas tokens? Como que funciona o armazenamento de session? Quanto de memória eu vou precisar, dada a quantidade de usuários que eu tenho? Antigamente, quando não existia o mundo cloud, né, a gente comprava servidor, a gente fazia contrato para assinar por 1 ano, para ter um servidor com tanto de memória e CPU, para receber daqui 6 meses para instalar, e a gente tinha que fazer a métrica, né, o dimensionamento do servidor, antes do projeto começar. Então, assim, o projeto está começando, eu já vivenciei isso no passado, no projeto começando, cara, quanto de memória a gente vai precisar para colocar isso em produção daqui a 1 ano? Putz, não tem mínima noção. A gente dava uns chutes, comprava uns servidores gigantes ou não, né? Então, vamos colocar 8 GB, 16 GB, sei lá, 10 processadores, ver qual que é o mais top de mercado. Vamos pegar esse. E na hora que estava em produção, que já se passou 1 ano de projeto, já foi feito várias coisas, você põe em produção, aquilo pode ficar sobrando no servidor, aí é ótimo para a performance, né? E aí a empresa, nossa, fica super feliz com o custo daquele servidor que está sendo 10% utilizado só. E o contrário, né? Você comprou o servidor, na primeira semana de produção, você vê que precisa de mais 10 daquele. Hoje, com o cloud, a gente consegue evoluir e consegue uma dinâmica muito maior. E a gente tem que se aproveitar disso também para com que a gente consiga fazer produtos que tenham uma relação custo-benefício boa. Porque não é porque está em cloud que é barato, que é de graça.
que não vai ter nenhum custo. Então, é importante a gente pensar nisso e, com o teste de performance, muitas vezes você opta por uma tecnologia ou outra também, né? Bom, como eu fui o cara que gritou quando falaram LOX, né? E aí eu fiquei com medo na hora que o Daniel mostrou, eu falei, caramba, ele mostrou uma tela. Aí vem mais um slide, mais uma. Eu vou ter que mudar minha apresentação, não vou mais conseguir falar de LOX aqui. Não, mas o LOX, ele, putz, realmente é uma ferramenta sensacional para teste de performance. Por quê? Né? Bom, ela é open, ela é free, pode fazer o que quiser com ela, está no GitHub, está aí. Ela utiliza Python. E ela é escalável, né? Um dos grandes problemas de teste de performance que eu já tive no passado muitas vezes, para você poder estressar uma aplicação, fazer um teste realmente robusto, você precisa de um ambiente que é maior do que o próprio ambiente que você está testando. Porque você tem que testar, tirar métrica, tirar relatório. Cara, quantas vezes eu derrubei servidores que estavam fazendo o teste e o servidor da aplicação estava lá, né? Então, a escalabilidade hoje é muito importante, para que você tenha realmente condições de fazer um teste sem vícios, de fazer um teste que não vai entupir link de rede, entupir máquinas, topar máquinas aí, derrubar máquinas, né? No TDC São Paulo eu fui fazer um teste mais agressivo com a minha máquina, derrubei minha máquina no final. Hoje eu derrubo no final também, mas só no final. Hoje não vai ser no meio. Então, eu estou usando bastante o LOX, principalmente por conta dessa facilidade e escalabilidade, e realmente a gente consegue ter métricas reais aí do que está acontecendo. Um código escrito... Bom, eu sou um programador Java, tá, gente? Eu faço códigos em Python, mas eu não sou um desenvolvedor Python né, que pratica aí todas as boas práticas e tal. Então, se tiver algum código que não está tão legal, não joga em pedra não, mas funciona. Então, nesse teste aqui, realmente é um teste muito simples, né? É o teste que eu vou mostrar já já. Eu tenho uma classe que tem um recurso, que está testando um recurso, aqui uma task com um recurso, e eu fiz 3 chamadas. Eu fiz 3 chamadas para simular chamadas que demoram um pouquinho. Então, esse parâmetro sleep2 e sleep5 vão fazer com que o código desse recurso aqui espere 2 segundos e o outro espere 5. Só para simular, sei lá, né? Esse aqui bateu no banco, demorou mais, esse aqui fez mais uma chamada e tal. Enfim, só para ter 3 chamadas diferentes que vão ter tempos de execuções diferentes. Como eu vou mostrar o local, tudo muito rápido, o local fica muito fácil, né? Então, eu coloquei uns sleeps aí para ficar mais emocionante. Então, o código é muito simples, né? Opa, apertei o botão errado. Aqui são 3, tá. Ok. E para instalar o LOX? Pip instala o LOX, É uma linha de... Não pode nem falar que isso é uma linha de comando, né, gente? Hoje em dia é muito tranquilo. É realmente super fácil. Mas para rodar? Para rodar é mais fácil ainda. Você só faz a chamada do LOX, falando qual que é o seu arquivo de teste, que foi aquele que eu mostrei no slide passado, e qual que é o endpoint da sua aplicação. Isso aqui é muito bom, né? Para quando você vai testar no ambiente local, no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de teste, ao invés de você precisar ter um monte de parâmetros, você põe hardcoded, você põe property, você põe isso, tem que subir de novo, porque agora é para o ambiente de produção. Não, na hora de rodar você indica qual que é o endpoint. Então, né, a base do seu endpoint. Então, você consegue já, no momento de execução, identificar para qual ambiente você está rodando. E você rodou esse comando aqui, ele vai expor uma porta na sua máquina e vai mostrar o LOX. Deixa eu abrir a carinha dele aqui, ver se ele está de pé ainda. Está aqui. Ele está em localhost, na porta 8089. Está pequenininho aqui em cima, mas as telas eu vou expandir. Então, essa aqui é a carinha dele, né? Acabei de subir, ele já me faz isso. Deixa eu voltar aqui só para a apresentação. E o mais legal, ele tem uma execução distribuída que é muito simples. Como que funciona a execução distribuída? Você tem um nó master, que vai controlar aí as execuções, e a linha de comando é a mesma,
Só que você vai ter um parâmetro aqui, menos master. Fala, ó, esse aqui é o cara que vai controlar e gerenciar os testes. E você tem os nós slaves, cuja linha de comando é muito parecida, só que você vai colocar um menos slave aqui, para informar que ele vai buscar um master, e você vai informar qual que é o host do master. Fazendo isso, você pode subir o seu master e subir trocentos slaves. Eu fiz teste que subiu 500 dockers com slave. E aí você consegue realmente escalar e de uma forma muito simples. Muito simples. Só uma observação importante para quem for fazer essa execução distribuída é que ela precisa dessas duas portas aqui, a 5557 e a 5558. Isso demorou um pouquinho para eu ver quando eu fui rodar na nuvem, mas não demorou tanto, mas vamos formar uma dica importante aí para quem for testar, vai começar a testar de cara e falar, pô, o Pimenta falou que era fácil, que era só dar essas duas linhas de comandos aqui já saía funcionando. Sai, mas é só botar mais essas duas portas aqui de liberação no Fire, no Security Group, na sua infra e já era. E, já que é uma linha de comando, fica mais fácil ainda rodar e escalar se você usa Docker. Todo mundo aqui sabe o que é Docker, usa Docker. Alguém não sabe o que é Docker? 1, 2, 3, tá. Então vamos lá. Docker vem para ajudar a isolar o seu ambiente. Antigamente a gente tinha o conceito de máquina virtual. Para quem nunca falou em Docker, máquina virtual, tranquilo. Então a gente faz uma analogia com máquina virtual, só que por baixo dos panos, debaixo ali da água no iceberg, o que acontece é muito diferente. A máquina virtual ela simula um ambiente, ela emula um hardware, ela emula uma configuração para você rodar alguma coisa no sistema operacional. O Docker, ele não emula, ele executa diretamente integrado ao sistema operacional. Então ele funciona como se fosse um processo do sistema operacional. Mas o comportamento para o usuário é como se fosse um servidor rodando dentro da sua máquina. E quando você faz isso, você define uma imagem, que aí é um processo que vai já conter aí alguns softwares e sistema operacional e linguagem compatível com o sistema operacional pronto para rodar. E usando essa imagem, você joga arquivos dentro. Então, o que eu estou fazendo aqui nessas linhas? Eu estou falando que eu vou usar uma imagem de Node com uma tag Alpine. Eu não sei por que eu usei Node, mas funcionou. Acho que eu já tinha alguma imagem de Node funcionando, instalei o Python nela e rolou o Lox, então ela era menor, alguma coisa assim. Mas eu peguei uma imagem pronta, falei qual que era o path de execução aí do meu aplicativo, então o diretório raiz, onde as coisas vão estar. E instalei o Python, instalei o Lox, copiei o meu projeto para dentro e falei que a linha de comando que vai ser executada quando eu fechar essa imagem em Docker vai ser essa daqui. Então, essas linhas de comando compõem um arquivo que se chama Dockerfile. E você, quando faz a coisa em Docker, você acaba com aquela de, na minha máquina funciona. Por quê? Esse Docker aqui, a chance de você rodar em qualquer outro servidor, em qualquer outro lugar do mundo e dar pau, é mínima. Porque se rodou bonitinho nessa imagem, é essa mesma imagem, esse mesmo código, com essas mesmas bibliotecas que vai executar quando qualquer outra pessoa pegar essa imagem para rodar. Então, o Docker vem sendo largamente utilizado para que você possa ter realmente o isolamento do que você está rodando. Você executa isso daqui na sua máquina, no servidor de dev, no de teste, no de produção. E aí tem outras ferramentas que fazem orquestração disso. Não tem ECS, EKS, Kubernetes e tudo mais. Mas isso ajuda bastante o pessoal de teste de qualidade a isolar a sua execução de teste. Ele realmente fica determinístico. Cara, você precisa rodar 5 versões de Java diferentes, tem 10 versões de Java diferentes na máquina, porque, não, tem que rodar isso no Java 5, Java 6, Java 7. Hoje em dia você põe isso num Docker com Java 5, num Docker com Java 6, num Docker com Java 7, e na sua máquina está o Java 8. Então o Docker permite isolar de uma forma fácil as execuções e tornar as execuções de uma forma mais determinística. Então, mão na massa agora, vou mostrar um pouquinho aqui do Lox.
Bom, sobre as execuções, para não falar que eu estou mentindo, né? Aqui eu subi o locus apontando para localhost na porta 8000. Ok? Ele está iniciado. E aqui eu estou subindo uma API super complexa que exibe uma informação super importante, e se eu ponho um parâmetro de sleep, ela faz um sleep. Eu vou testar a minha API. Ela está aqui na porta 8000. Cada vez que eu executo essa API, estou dando um F5 na tela aqui, ela gera um ID, um número único, né? E ela está respondendo rápido. Agora eu vou colocar aqui uma interrogação, falar sleep 5. Na hora que eu der Enter, opa, fiz alguma coisa diferente aqui. Sleep 5 não, sleep igual a 5. Né? Aí. Então, está 20 ali o primeiro número, 4, 3, 2, 1. Aí, 45. Então, o sleep está funcionando. Demorou 5 segundos para responder. Opa, agora o zoom aqui. Tá. Então, essa aqui é a página de entrada do locus. O host, que foi aquele parâmetro que eu coloquei onde esse teste vai ser executado, está aqui no cantinho. Deixa eu dar mais um aqui. Aí. Então, aqui está o host. Então, se eu estou rodando o Mesh Dev, eu aponto para o host Dev e tudo mais. No canto direito, deixa eu tirar o zoom de novo, ele está com o status pronto, está ready. Ok. Aí aqui eu tenho 2 campos para preencher. A quantidade de usuários que eu vou simular. Então, eu vou colocar 1000. Começar pequeno. Não, vou colocar 100. Vou começar devagar, senão eu travo minha máquina e depois já era. E a quantidade de usuários que eu vou incrementar no teste por segundo. Eu vou colocar 1, vou começar bem mansinho. Né? Então, a cada segundo, ele vai simular um usuário fazendo uma request nesse endpoint. Ou melhor, 3 requests. O meu teste faz 3 requests numa. E eu vou startar esse teste. Enquanto o teste está rodando, vou dar detalhes aqui nas abinhas do locus. Tem uma aba chamada Estatísticas, que traz as estatísticas de execução. Quantidade de requests que está rodando, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí. A quantidade de requests, a quantidade de falhas, mediana, média, mínimo, máximo, tamanho e quantidade de requisições por segundo. Aqui em cima, no canto direito, esse 7.9 que virou 8.7, é a quantidade de requisições por segundo que está acontecendo nesse teste. Então, ele está fazendo 10 requisições por segundo, 11, e vai aumentando até atingir a quantidade de usuários que eu estou rodando. O status, né, eu tenho aqui 44 usuários, então ele está, nesse momento, simulando 44 usuários. Acho que eu coloquei 1000 ou 100, acho que eu coloquei 100. Então, ele vai até 100, vai estabilizar em 100, depois vai diminuir o teste. Então, em tempo real, a gente já tem um status do que está acontecendo. O tempo de execução, como eu tinha lá, uma execução imediata, uma execução que demora 2 segundos e uma execução que demora 5 segundos, ele realmente está cumprindo o tempo esperado. Né? O Sleep 2 aqui está tendo, em média, 2016 milissegundos de resposta. O Sleep 5, 5. E, apesar das execuções serem aparentemente sequenciais, as estatísticas aqui mostram a mesma quantidade, uma quantidade parecida entre elas, porque ele vai disparando as requisições, quando a resposta volta, ele registra a estatística. Óbvio, essa daqui vai demorar mais para responder, então ela vai trazer mais, demorar mais para trazer os resultados, mas no final do teste a quantidade vai ser a mesma. Tem essa aba de gráficos, que eu acho que é a melhor. Que ela... Ih, acho que eu fiz alguma coisa aqui que eu zerei o gráfico, mas tudo bem. Volto o zoom. Deu um BOzinho aqui estranho, hein? Mas tudo bem. Ficou estranho esse gráfico, né? O que aconteceu? Mas já ele melhora. Ele já acabou o teste. Foi muito suave esse teste. Eu já volto nessa aba de gráficos que eu vou fazer um teste maior. Falha, não teve nenhuma. Né? Exceções. Então aqui, falhas,
ele vai retornar falhas que aconteceram na API. Então, se eu fizer alguma coisa que der erro, isso eu não trouxe nessa, prometo para a próxima, ele vai trazer a falha, fiz a chamada e deu 404, deu um 503. Então, ele traz aqui a lista de falhas. Exceções são exceções que ocorrem dentro do seu teste. Então, você fez um teste e, de repente, começou a estourar a rede no Lockst. Aqui você vê as exceções que aconteceram na execução do teste, no seu código que você escreveu o teste. E o Ultimaba de download, você pode fazer o download de estatísticas no formato CSV. Aí você pode automatizar isso, deixar já registrado aí junto com os testes, né? Eu vou fazer um teste maior agora, que esse foi sem graça. Então, vou fazer 1000 usuários, 10 por vez, que a coisa começa a ficar mais legal. Agora eu vou para a aba de gráficos, aí ele vai começar, deixa eu ver se eu resultar as estatísticas no meio da execução, ele não zera o gráfico. Cara chato, deixa eu dar um Ctrl R aqui. Foi. Agora o gráfico aqui, o gráfico está ficando legal. Eu vou tirar um pouquinho o zoom, só para a gente poder ver os três, e eu já explico cada um. Eu tenho aqui esse gráfico que está crescendo, com a quantidade de requisições por segundo. Isso mesmo, né? Que o título dele ficou para cima, mas o primeiro é Total Request per Second. Então, aqui eu tenho a quantidade de execuções por segundo, que está crescendo, o tempo de resposta médio, né? Então, como uma demora 5, outra 2, outra instantânea, na média tem 2 e pouquinho. E a quantidade de usuários que ele está simulando. Então, eu pedi um teste para 1000 usuários e 10 por segundo. Então, aqui tem 10, 20, 30. Então, ele vai crescer até chegar em 1000 usuários. Deixa eu dar um zoom novamente para a gente ver melhor. Então, o total de requisições por segundo está batendo agora aqui 273. 273 requisições por segundo é coisa pra caramba, né? Assim, vamos fazer uma conta de padaria rápida, né? 10 requisições por segundo. Em 1 minuto, você vai ter 600 requisições por segundo, por minuto, né? Em 1 hora, você vai ter 600 vezes 60, né? 6.000, mais 360 mil, é isso? 360 mil por hora. Então, só que quando você olha 360 mil por hora, você fala, bacana, né? 3 milhões por 10 horas. Mas muitas vezes desses 3 milhões nas 10 horas, você tem 1 milhão em 10 minutos e 3 milhões espalhados ao longo do dia, né? Cenário de Black Friday, você tem um momento que o negócio estoura, depois volta. E no teste de performance você tem que garantir que na hora que tiver lá em cima a quantidade de requisições, a quantidade de clientes querendo comprar, a quantidade de transações financeiras que vão ser geradas por aquilo, que isso vai executar. Então, a máquina está dando uma regada aqui já, teve uma coisa estranha aqui, ó. Ele vinha com 300 requisições por segundo, deu uma balançada, mas está retomando. E uma coisa que eu percebi no Lockst, não cheguei a ler a documentação a fundo para ver se ele realmente faz isso, como faz, se a quantidade de erros começa a aumentar e aumentar muito rápido, ele reduz, ele tira o pé do acelerador ali no teste, ele começa a reduzir e ele tende a ficar, é isso mesmo? Ele tende a te mostrar qual é o teu limite. Ele fala, cara, acima, se você passar daqui, tô vendo que está dando ruim. Então, ele começa a tirar o pé e ver como que estabiliza aí a quantidade de erros. Então, isso eu achei bem interessante para que a gente possa evoluir aí realmente o teste e aumentando cada vez mais a carga. Aí quando começa a dar erro, você vai lá e para, né? Não, deixa rodando lá, mesmo que seja aplicação de produção, que você está fazendo um teste na madrugada, porque no outro dia sabe que o cliente vai usar, você pega o horário de menos movimento ali e fala, vou fazer um em produção porque eu não consegui reproduzir isso em teste, enfim, por N fatores, às vezes a gente faz teste em produção, né? Não é o legal, né? Mas acontece, né, gente? O mundo perfeito é o mundo perfeito, né? A realidade é a realidade. Então, ele está estabilizando aqui na faixa de 300 requisições por segundo.
Então, parece que 300 requisições por segundo é o limite dessa minha API aqui, que faz sleep e retorna um OID. O tempo de resposta, mais ou menos nesse horário aqui, deu uma balançada, que foi a hora que ele já diminuiu a quantidade de execuções. Então, eu acho essa visão de gráficos realmente bem legal, porque qualquer coisa fora do padrão é muito fácil de ver, né? Não sei o que aconteceu aqui, mas vi que foi algo estranho nesse horário. Aí eu posso atrelar com os logs, com o monitoramento, e começar a ver, nesse horário aqui, a rede estralou, a CPU, o que pegou aqui que fez isso daqui, né? Aqui foi uma perturbação pequena, mas às vezes pulo de 2 para 12 segundos, e aí? Então a gente consegue visualizar de forma fácil. Os 1000 usuários simultâneos foram estabilizados aqui, então ele fez o ramp-up até 1000 e estabilizou. Está aí, rodando, bonitinho, de boa. E sem falha, sem exception. Tudo muito bonito. Vou colocar aqui um print. Não sei se vai ficar... Uma coisa ruim do Lox é que não dá para mudar esse fundo preto. E em apresentações, às vezes, o fundo preto prejudica um pouco a visualização dos dados. Mas esse teste aqui é um teste real, de um cenário real, onde eu precisava fazer com que a minha aplicação suportasse um pico de 5.000 requisições por segundo. 5.000 requisições por segundo são alguns milhões aí, minutos, né? Esse número aqui é 6.000. Tá? Então, só para dar uma noção, eu fiz um teste, começou devagar, aqui realmente ele escalou. Eu estava usando uma infraestrutura na Amazon com Lambda, que tinha um throughput de 5.000 por segundo. Então, esse gráfico só não subiu porque eu comecei a tomar erros de rate limit, de 429, aí, que eu excedi a quantidade de requisições por segundo que eu podia fazer para aquele serviço naquele momento. Mas aqui eu consegui evidenciar que a minha aplicação estava aguentando. Eu comecei com tempo de resposta de 2 segundos, fui para quase 5, 4, e para o meu cenário esse tempo aqui era aceitável. Então eu consegui garantir para a diretoria da empresa que, se aquele contrato for fechado com aquele cliente grande e ele vai precisar de 5.000 requisições por segundo de throughput nessa API, está aqui provado por A mais B que ele vai executar, né? O RPS aqui no final foi 61, mas nesse pico aqui ele realmente bateu 5.000. Né? E o teste aqui simulou 119.613 usuários. Então isso foi feito 11 da noite. Né? Acontece, né? Então, esse aqui é um cenário real de que realmente o Lox te ajuda a evidenciar. E mais um detalhe aqui em cima, 512 nós slaves. Né? Eu estava rodando em containers, cada container era pequenininho, para atingir 5.000 por segundo, em algum momento cada um executou 10 por segundo. 10 por segundo para um container não é um número absurdo, não sobrecarrega aquela infra, eu consigo realmente uma noção real do que está acontecendo e não uma noção de algo que está executando num ambiente que já está torto, caindo, arregando. Né? Então eu usei 512 slaves para fazer esse teste. E em alguns casos eu uso muito menos para derrubar muita coisa também. Oi? Ok. Eu já estava para ir para o slide final, falou tem 7 minutos. Legal. Às vezes eu sou meio acelerado, né, gente? Desculpa aí. Aqui. Então agora, vamos fazer um teste mais nervoso. Esse aqui, realmente, 300 RPS é o que minha máquina vai aguentar rodar com esse cara. Eu vou abrir um HTOP aqui. Espera aí. Eu tenho outro. Pronto, aqui fica mais bonitinho, maior. Minha máquina está com um load de 2, está com CPU em 60%, 3 GB de memória. Ela ainda está bem de boa. Então, se minha máquina cair, eu reinicio, tá? Às vezes acontece. Ou melhor, já aconteceu. Não foi tão legal quando aconteceu, mas hoje se aconteceu até vai ser. Vamos lá.
chutem um número aí de 10 a 100 milhões. 100 milhões, você sabia. 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza? Beleza. 1? Não, né? Tá bom, vou colocar 500, já que o throughput é 300, 450, vai? E 3, para jogar na Mega Sena depois. Então eu vou falar, eu quero 1 milhão, 100 milhões de usuários, com um ramp-up de 453 usuários por segundo. Então, de cara, se a minha máquina aguentar, ele vai mandar 453 requisições para a minha API. Vai pegar a resposta. Vai mandar mais 453. Mas junto com as 456 que já tem. Então, a segunda execução vai ter 906. E a terceira execução, minha máquina vai aparecer uma tela preta. Começou, foi dada a largada, vamos ver. Deixa eu ver se vai dar tempo de abrir o HTOP. Que eu fechei, não sei por que eu fechei. Tá tranquilo ainda. Fecha isso, volta para a tela. Tá rodando um monte, velho. Perdi o Locus, peraí. Tá aqui. 392 usuários, 400, RPS de 90. Não vou recarregar a tela, não vai dar ruim. Não vou, tá devagar. 300, ele está subindo. Vou recarregar a tela que ele vai zerar o gráfico, aí a gente consegue ver assim. Total de requisições por segundo, 100, está ali em cima. Vou deixar o número de usuários e o tempo de resposta aqui na tela. Então, o de cima é a quantidade de usuários, o de cima é tempo de resposta, o de baixo é a quantidade de usuários. Então, vamos lá. 78 requisições por segundo, 83, não deu erro. Quantidade de média, né? Tempo de resposta e quantidade de usuários. A quantidade de usuários está aumentando, está chegando em 1000. Mas o RPS ainda está devagar, está 100. Por quê? Com aqueles sleeps, está demorando para vir essa resposta. Foi legal usar esse sleep, hein? Eu não tinha usado na última, gostei. Que agora, começou a dar falha. 4% de falha, vamos ver o que aconteceu. Aposto que é rede, é rede, quer ver? Connection error, max retry error. Você excedeu a quantidade de tentativas de conexões para essa URL. Eu reguei a rede da máquina. Na verdade, eu reguei a quantidade de conexões que a minha API Flask, que está aqui rodando com um pouquinho de memória, aguenta. E a quantidade de erros começou a subir. Então, eu tinha um cenário que estava muito bom. Eu estava aguentando 100 requisições por segundo. Não, 300, né? Eu estava aguentando 300 requisições por segundo. Mas a quantidade de usuários para chegar nessas 300 requisições por segundo subiu de uma forma gradativa e suave, né? Então, se eu for colocando mais usuários devagarinho, beleza. Mas se eu venho com um batalhão de uma vez, eu não passo de 55, eu não passo de 60 requisições por segundo. Então, nem tudo que você vê de cara num teste de performance é verdade absoluta, né? Por isso que o teste mais agressivo mostra uma quantidade real de o quanto aguenta de uma vez, tendo mais do que o teu recurso aguenta. Porque a API está arregando, está dando erro, e o meu teste de performance está conseguindo fazer alguns testes. Então, ele começa a ter erro, para um pouquinho, diminui. Então, algo em torno de 50 requisições por segundo é o que a minha aplicação realmente aguenta nessa infraestrutura. Claro, aqui eu estou concorrendo o teste junto com a aplicação, né? Se o teste estivesse rodando em outra máquina, talvez aguentasse mais. Então, por isso é legal usar nuvem, é legal usar ambientes segregados, separados, isolados, mas minha máquina não travou, cara. Legal. Isso foi bacana. Então, com esse teste a gente vê realmente 50% de falha, já está metade das execuções estão falhando por conta de erros de rede. No meu log de API eu devo estar vendo isso também. Então, aqui são as requisições que estão passando. E, cadê? Tem mais uma. Aqui é o locus.
Então, o log de console do Locus também mostra aquela informação que a gente viu, que o thread pool aqui estourou. Tem um thread pool rodando aqui. Opa. Cadê? Perdi o thread pool. Está aqui, thread pool. Falhou com ele. Ele não está conseguindo abrir mais conexões aqui no socket, enfim, por N configurações, né? E com esse cenário a gente consegue realmente medir o quanto eventualmente um produto aguenta ou quando que ele cai, né? Muitas vezes eu uso um teste desse tipo e falo, cara, vamos colocar até cair e quando cair a gente vê que ele aguenta aquilo, né? Então, aparentemente aguentava 100, com tanto de erro que Deus já está falando, do jeito que está agora, regado, se você rodar mais de 25, já estragou tudo. Mas 50, por um tempo, né, por um burst, um tempo de pico, ele aguentaria. Então, assim, foi um exemplo super simples, mas eu queria trazer esses cenários, esses insights. Foram algumas experiências que eu já tive, alguns problemas que eu já resolvi com essas ações relativamente simples aí, né? Bom, eu gostaria de finalizar. Eu coloquei essa foto aqui para eu lembrar de divulgar, quando a gente está aqui no evento de comunidade. Eu participo muito aí dos eventos do TDC. Todo mundo conhece o TDC? Alguém não conhece? Tá, tranquilo. O TDC é um evento que reúne aí profissionais de tecnologia, desenvolvimento, teste, negócio, com várias trilhas que acontecem em várias edições ao longo do ano no Brasil. Já teve Floripa, que foi onde eu palestrei numa trilha de DevOps. Teve São Paulo e agora em dezembro, de 5 a 8 de dezembro, vai ter em Porto Alegre. Então, se vocês quiserem compartilhar conhecimento, não tenham vergonha, subscrevam suas palestras, que tem acho que até amanhã, se não me engano, talvez estiquem aí o prazo de submissões, mas oficialmente até amanhã pode mandar palestra para o TDC. Então, se tiver alguém de Porto Alegre ou que quer conhecer Porto Alegre, aproveita a oportunidade aí. Fala na empresa, submeteu a palestra e entrou lá para o TDC em Porto Alegre, um evento legal também de comunidade, a gente pode se encontrar lá no TDC. Pessoal, essa era a experiência que eu queria trazer. Aqui estão os meus contatos. Vou estar aqui até o final do evento. Para quem perdeu o fretado, eu vou para o Iguatemi saindo daqui, posso levar 4 pessoas, então se alguém quiser carona para o Iguatemi, aí é só falar, a gente se arruma aí. Eu parei lá longe no P2, mas até o Iguatemi eu garanto carona para os 4 primeiros que chegarem. Tá bom? Bom, QR Code tem os meus contatos, meu e-mail, GitHub. Eu sou daqui de Campinas, a gente tem, a Assertiva mantém um espaço lá que é o Castelo Creative Space, um espaço de eventos aberto à comunidade também. E, putz, essa atmosfera assim, de comunidade, troca de conhecimento, acho que é sempre positiva e a gente está disponível aí para trocar ideia, para fazer networking e se encontrar aí nos eventos de tecnologia. Tudo bem? Muito obrigado. Alguma pergunta? Tem tempo para pergunta? Acabou? Já foi, já era. Se alguém tiver alguma pergunta, depois me encontra no caminho para o Iguatemi. Valeu!